Me chamo Thalia Lima e hoje nós vamos falar um pouco sobre contratos internacionais. Os contratos internacionais, eles são instrumentos destinados a regular as obrigações e direitos das partes, materializando a vontade originária de cada uma delas. Então, os contratos, eles são negócios jurídicos originados a partir de um acordo de vontades, que pode criar, modificar ou extinguir direitos. Então, os elementos que compõem o contrato geralmente são as partes, o objeto, o local de celebração e o local de execução. No Brasil, a posição dominante é no sentido de considerar-se que contrato internacional é o que possui elementos que possibilitem a sua vinculação a sistemas jurídicos diferentes. Então, vamos às classificações das diferentes formas dos contratos. Os contratos eles podem ser consensuais ou reais, ou seja, os consensuais são os contratos que se reputam perfeitos e acabados com a aceitação das partes, ou seja, com o consenso das partes. E os reais são os contratos que somente se consideram formados com a entrega efetiva da coisa, Os contratos também podem ser bilaterais ou unilaterais, Os bilaterais são os contratos que envolvem obrigações recíprocas, Isto é, quando os contratantes são simultaneamente credor e devedor um do outro, No contrato de compra e venda, um vai acabar devendo o outro, por um produto que ele comprou, e o outro é o credor, aquele que tem que devolver, tem que dar ali aquele produto. E por sua vez, os unilaterais são os contratos em que apenas uma parte se obriga perante a outra, A outra parte não tem obrigação nisto. Os onerosos ou gratuitos, Os onerosos são aqueles que haverá contraprestações e os gratuitos são aqueles que apenas uma das partes tira proveito, Os comutativos ou aleatórios. Os comutativos são os contratos que envolvem prestações equivalentes e cuja equivalência pode ser aferida, medida. E os contratos comutativos, as prestações são certas e definidas. Os contratos aleatórios, por sua vez, são diferentes, Eles envolvem prestações incertas, em que nenhuma das partes sabe exatamente o que está acordado ali, Algo incerto para ambas as partes. E nesse tipo de contrato, as prestações ficam na dependência de um fato futuro e imprevisível. E temos também os típicos ou os atípicos, Os contratos típicos são aqueles que possuem previsão na lei, por serem os mais comuns, e importantes. E os atípicos, por sua vez, são aqueles que não têm previsão na lei. Bom, essas são as classificações do contrato em geral. Mas o contrato internacional, ele vai ser consensual, ou seja, tem que ter o consenso das partes. Ele vai ser bilateral, porque serão duas pessoas ou duas partes ali, um vai ser credor enquanto o outro vai ser devedor. Oneroso, porque tem uma contraprestação. Comutativo, porque envolve prestações equivalentes, E típico, porque vai estar dentro da lei. Então, essas 5 são as características do contrato internacional: consensual, bilateral, oneroso, comutativo e típico. Uma dúvida que as pessoas têm muito quando se fala em contratos internacionais celebrados por empresas brasileiras são duas questões que geralmente geram muita dúvida mesmo. Então, a primeira pergunta que geralmente se faz é: qual será a legislação aplicável ao contrato? Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que essas tiverem sido constituídas. E é importante ressaltar aqui que a obrigação, o contrato, reputa-se constituído no domicílio do proponente, ou seja, aquele que faz a proposta. Uma outra dúvida, que as pessoas têm quanto a isso é: qual será, a jurisdição competente para apreciar controvérsia envolvendo o contrato? A resposta para essa pergunta também está numa lei, que é o artigo 88, do Código de Processo Civil, e ela dispõe que a autoridade judiciária brasileira é competente quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliada no Brasil, ou quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, ou quando a ação se originar de fato ocorrido
ou de fato praticado no Brasil. Quanto a essa previsão, né, no Código de Processo Civil, as partes poderão decidir em cláusula contratual específica qual for o competente para apreciar controvérsia envolvendo o contrato.